Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a te glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus pela vida, na morte, na ressurreição, possa fazer nos teus filhos, teus servos, a luz dessa escuridão. Boa noite, então, a todos vocês. É uma satisfação, né? Chegou mais uma sexta-feira e estamos de volta com o nosso encontro, conversando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Hoje vamos falar um pouco sobre as pessoas cristãs e os conflitos, né? Todos nós observamos essa semana mais um conflito entre nações que resulta em sofrimentos, dor, a destruição. Hoje vamos falar um pouco sobre um conflito mais, de repente, mais próximo de nós, mas que de repente a gente pode aumentar a lente, né? E usar esse exemplo para tentar entender conflitos maiores também. Então, vamos nos imaginar. Primeiro, é muito importante lembrar o que nós temos como base na fé, na espiritualidade cristã, conforme a palavra das Sagradas Escrituras. Então, não devemos nos esquecer algo importantíssimo, né? A palavra é paz, né? As pessoas cristãs, elas são chamadas ali onde elas estiverem para encontrar formas de promover a paz, né? Somos chamados a orarmos para que o Espírito Santo de Deus nos conduza em ações de paz, para trazer sinais do reino de Deus. Isso também significa justiça. Então, a paz do reino de Deus sempre está em volta a relações justas entre as pessoas. É uma ação e uma missão difícil promover a paz, mas não nos esqueçamos que Jesus, segundo o evangelista Mateus, no Sermão do Monte, no centro do Sermão do Monte, vamos dizer, a parte central desse sermão, lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, né? Na verdade, não está no centro, no início, né? No centro está a oração do Pai Nosso. No início, né, em Mateus 5, ele vai falar das bem-aventuranças, e uma das coisas que chama atenção ali, que bem-aventurado é aquele que busca a paz, os pacificadores, né? Então isso é saudável, né? Isso é saudável, isso traz saúde, traz boas relações, traz sentimento de amor, de tolerância, de construção de relações justas, como eu falei, né? Ao contrário da guerra, traz imposição. Você faz um outro aceitar aquilo que você quer pela força, ou você elimina o outro do teu caminho. E isso é bem próprio do ser humano, da queda do ser humano, né? O Dietrich Bonhoeffer, nesse livro aqui, que nós citamos muito, que nós estamos motivando muito as pessoas para lerem, estudarem, né? Aos poucos, às vezes a gente tem que ler mais do que uma vez um parágrafo para entender de forma profunda, mas é assim, a gente vai degustando a palavra e os estudos. O Dietrich Bonhoeffer, então, ele diz que a questão entre nós impera a discórdia entre o ser humano. E nós somos a humanidade está dilacerada,
né? Isso está muito claro na Bíblia também, né? Ali quando se relata logo após a queda do ser humano, como o ser humano então resolve seus conflitos, matando o seu irmão, né? É a história do Caim e Abel, que tem um conflito, e eles então, para resolver, a imposição da força, não há diálogo, né? Se bem que a gente precisa também se dar conta que diálogo é ouvir o outro. Diálogo não é só um falar tudo que você quer e o outro aceitar, e se o outro aceitou, então está tudo bem. Vamos dizer, é preciso ter uma conversa profunda, ouvir a necessidade, ouvir a proposta, enfim, né, entender a outra pessoa e os dois se entenderem. E na medida do possível, um atender a necessidade do outro, aí vai ter paz. Isso não aconteceu lá entre Caim e Abel. Então o ser humano caído é um ser humano doente. É um ser humano dilacerado. Ele promove a guerra. É próprio do ser humano eliminar e destruir o seu irmão. E para isso o ser humano foi muito eficaz. Cria armas de destruição em massa, né? Para impor medo e sanções e dificuldades para o outro se curvar. Esta é a maneira do ser humano resolver conflitos. E os conflitos vão se seguindo, um atrás do outro, nunca cessam, né? Já tivemos 2 guerras que envolveram praticamente todos os países. Tiveram outras guerras antes dessas que envolveram a grande maioria dos países, né? Guerras já houveram centenas e dezenas. Elas têm em comum a busca em subjugar o outro e quem vence impor a sua vontade. Isso é próprio de nós seres humanos. O nosso eu, ele precisa se impor. Claro que no meio disso nós também vemos nessa guerra que mesmo as nações ou as pessoas em conflitos, elas conseguem, nos momentos, se dar as mãos e serem amorosas e ajudar pessoas para cá e para lá. Mesmo os soldados que estão ali sendo enviados e mandados e obrigados a tirar a vida uns dos outros, né? Eles às vezes conseguem ser muito solidários. Nas guerras nós temos muitos exemplos de como que as pessoas conseguem, até os beligerantes, os que estão se matando, fazem momentos de baixar as armas. Então até a gente pode falar disso umas outras vezes. Mas hoje nós queremos dizer assim, que a nossa missão enquanto pessoas cristãs é a paz, porque isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com espiritualidade cristã. Jesus lá, num dado momento, na sua caminhada com os discípulos, ele enviou 70 pessoas, 2 a 2, né? Provavelmente ali haviam casais, né? Provavelmente não eram só homens os discípulos de Jesus, ele tinha aqueles 12 mais próximos que eram itinerantes, que caminhavam, não ficavam no mesmo lugar. Mas haviam mais simpatizantes, mais pessoas que estavam nessa caminhada com Jesus, mas não estavam sempre com ele, em todos os lugares. E em dado momento, Jesus fala que 70 ele enviou, né? 2 a 2 nas casas e anunciar a paz. Então, dizer, nós precisamos ter uma palavra de anúncio de paz. E aí, a Bíblia está repleta do assunto da questão da paz. Bom, um fundamento da paz é que nós éramos inimigos de Deus e, portanto, inimigos uns dos outros. E Deus,
através de Cristo, promoveu a paz. Agora nós somos amigos de Deus. Não porque nós somos bons ou porque somos ruins, porque às vezes fizemos certo, às vezes fizemos errado. Não, a ação de Deus, quando Ele se tornou gente e assumiu a nossa natureza, Ele desobstruiu, como diz o Dietrich Bonhoeffer, o caminho que estava obstruído pelo eu, né? O eu, ele é uma obstrução para eu ir ao encontro do outro e de Deus. Então, a partir de Cristo, mesmo a palavra de Deus me condenando por causa do pecado, ela me acolhe, ela me resgata, ela me redime e faz com que eu seja amigo de Deus, através e em Jesus Cristo. E isso tem uma consequência seríssima, e porque importante, isso me faz ser irmão, me faz ser irmã da outra pessoa. Nós somos irmãos em e através de Cristo. Então, por isso, por causa da ação de Deus em nós, nós podemos ser promotores de paz. Isso é, vamos dizer assim, o DNA de uma pessoa cristã. O DNA de uma pessoa cristã é ela ser pacificadora. Isso é como é que eu vou dizer? Isso é uma forma de colocar a fé de forma visível, né? Então, nós já falamos muito, isso seria o fruto da fé, a promoção da paz. Faz parte da frutificação da fé a termos paz. Então, assim como Deus nos perdoou e assim como Deus em Cristo é misericordioso, então a misericórdia e o perdão são forças, ferramentas que é possível encontrar transformações e promover a paz. Bueno, você já esteve envolvida em um conflito com alguém num dado momento ou durante um tempo, ou você está nesse momento tendo um problema onde a tua relação é conflituosa? Como você está fazendo para que esse conflito seja superado? Os conflitos vão acontecer ao longo da vida. É difícil você passar toda uma vida sem ter nenhum conflito. Eles acontecem ao longo da nossa jornada da vida. Mas como é que se faz para de novo superá-lo? Você já está tendo um conflito? Como é que você está fazendo? Como é que o grupo ou a pessoa com quem você está numa relação conflituosa age? Como você age? Você já vivenciou conflitos entre outras pessoas, entre grupos próximos de você? Não assim um conflito que eu sento ali no sofá e fico assistindo e de repente torcendo para um lado, torcendo para o outro, não, né? Até poderíamos uma hora dessa conversar como nós nos comportamos quando assistimos um conflito que é de longe, como esse, por exemplo, uma guerra, né? Mas tudo bem, vamos ficar mais nessa questão mais próxima de nós, porque de repente, como nós fizemos as coisas mais próximas de nós, a gente de repente pode fazer num ambiente maior, né? Num contexto maior. Bom, o que precisa para superar conflitos e promover a paz, para depois superar rancor e ódio e ter saúde numa relação entre pessoas? A primeira coisa que precisa ter, e é importante ter, mediação, né? Se eu não consigo mais sozinho, todas as tentativas foram frustradas, o que eu vou fazer sozinho? Eu vou lá e vou então eliminar o outro para ter paz, ou o outro vai me eliminar
para termos paz? Muitos e muitos e muitos fazem assim. Outro dia no Paraná, no norte do Paraná, duas famílias estavam em conflito ali por causa de uma terra, por causa de herança, e porque um comprou, porque o outro comprou. Não vamos entrar nos detalhes, mas em si estavam em conflito. Não eram familiares um do outro, mas os dois diziam que tinham comprado aquela terra de alguém e eram donos. Até não, e a questão estava na justiça, porque eles sozinhos não conseguiram resolver. Aí um deles foi lá tirar um dia uma satisfação, meio nervoso, foi junto com a esposa, e a outra pessoa estava lá naquela lavoura, naquela roça, com um dos funcionários, e lá de repente se entenderam e todos estavam armados. No fim faleceu aquele senhor lá que foi fazer a cobrança, né? A esposa dele, faleceu lá o agricultor e faleceu o funcionário do agricultor. 4 pessoas faleceram. Assim eles terminaram o conflito deles. Na verdade, eles faleceram, mas o conflito não foi solucionado. Bueno, então a primeira coisa que a gente precisa procurar é uma mediação. Significa alguém que pode nos ajudar. Vamos supor que você está próximo, ou você está próxima, ou conhece uma briga, e as duas pessoas são teus amigos, ou são familiares, são conhecidos, né? Ou uma delas é conhecida, a outra não. O que é que você vai fazer? Você vai se posicionar do lado de uma das pessoas e colocar mais pilha na relação? Vai colocar mais... Você vai colocar pedra? Vai ajudar a armar um lado para que ele se fortifique para continuar a briga e a agressão? É isso que você vai fazer? Bom, se você fizer isso, você já não vai conseguir ser mediador e você não vai promover a paz. Você, na verdade, está promovendo a guerra. Você quer que esta guerra se prolongue. E olha, muitas guerras que acontecem entre dois países, muitos outros países em volta, eles acabam tendo esta posição, porque para eles, apesar do discurso que fazem com cuidado, com a tristeza que é a guerra, tudo isso, mas eles estão potencializando aquela guerra, porque nos bastidores, no fundo, eles querem enfraquecer as duas nações em briga e tirar proveito. Na grande absoluta maioria das guerras, sempre tem os terceiros interessados fazendo isso. Ao invés de se posicionarem de fato como pacificadores, dizem que querem a paz, mas por outro lado eles vão alimentando aquela guerra, prolongando aquela guerra, porque tem muita gente, tem grupos de pessoas que vão levar vantagem, né? Isso pode ter certeza que sempre tem nesses conflitos maiores, né? Isso nem sempre tem nos conflitos menores, né? Mas às vezes tem pessoas que, ao invés de fazerem o papel de mediador, eles gostam de apreciar uma briga, eles gostam de falar daquela briga, aquilo parece que diverte a pessoa. Aquilo é emocionante ver duas pessoas ou os vizinhos brigarem, etc. e tal, né? Então, como é que a gente pode ajudar para promover a paz? A gente pode se posicionar como mediador. Como as duas partes em conflito vão confiar em você? Se você se posiciona de uma forma a favor de um contra o outro, você já perdeu a oportunidade de ser mediador. Você não pode tomar
partido. Mesmo que você, na tua análise ali, vê que tem uma pessoa que naquele momento está mais errada. Mas ninguém briga assim de uma hora para outra. Normalmente tem uma história, tem uma longa história, né? E sempre tem um pouco de culpa de cada lado. Mesmo se um lado, neste caso de brigas mais individuais, família, só um fosse culpado, mesmo assim você não pode se posicionar contra ele, mesmo que ele esteja culpado. Ao longo da mediação, ele vai assumir essa culpa dele, entendeu? Mas você precisa de fato ser mediador. Significa conquistar a confiança das partes envolvidas. Quer dizer, esse é o primeiro passo. Quando você conquistou a confiança das duas partes envolvidas num conflito, você vai conseguir criar um clima de conversa. Então aqui nosso quadro aqui inclusive é conversando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Então nós devemos aprender a solucionar problemas e conflitos através da conversa. Fora isso, provavelmente vai ter violência, ódio, rancor. Quando a questão vai cair lá na justiça, aí o juiz não vai conversar muito, vai ouvir um, vai ouvir outro, vai ouvir outro, vai ouvir um, e ele vai dizer você está certo, você está errado. O juiz não é bem um mediador, ele é um julgador, ele vai julgar e ele vai dar uma sentença. Conversar, dialogar é diferente. Inclusive hoje nos tribunais existe a motivação, porque tem muitos casos de brigas entre pessoas, conflitos, que poderiam ser facilmente resolvidos. Umas milhares de pilhas de papel lá que não se consegue resolver. Então existe, inclusive nos tribunais, a motivação para essa questão da mediação. Existem países que estão muito mais avançados e conseguem resolver essas causas assim entre pessoas, entre famílias, através da mediação. Tem especialistas, pessoas que têm a expertise, ou poderíamos dizer na espiritualidade cristã, os dons de serem mediadores. Então, peça a Deus para que ele coloque em você o dom de mediador. Por exemplo, um pai e uma mãe é o principal dom que precisa ter quando tem mais do que um filho, né? Todos numa família precisam ter o papel de mediador. Às vezes o filho ali está com conflito com a mãe, ou com outro irmão, o pai ali está com conflito. Vamos dizer, se na casa tem assim aquela ideia da mediação, você quase não faz os conflitos virarem uma briga. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Quando a gente tem a vontade, esse desejo, ele é promovido na nossa vida, nas pessoas cristãs, pelo Espírito Santo. Então, nas orações, nós temos que ter como meta de oração, como tema de oração, primordialmente pedir para que o Espírito Santo de Deus coloque em nós esse dom, né, do diálogo, da conversa, de achar soluções que sejam o mais razoável possível para as partes em conflito, né? Para não chegar na guerra, né? Então, por exemplo, essa guerra da Ucrânia e da Rússia não começou agora, né? É de anos, é de décadas. Tem coisas que ainda são da Segunda Guerra Mundial. Então, não houve capacidade para atender às necessidades de todos os lados. Então, a política no mundo, ela não segue esse padrão de atender às necessidades de todos os lados. Ela em si segue essa ideia do ser humano na discórdia, porque isso dá poder, prestígio para grupos de pessoas, para grupos de nações, né?
e para algumas pessoas também. Então, nós precisamos orar pela guerra. Temos que ser contra qualquer solução bélica, né? A pessoa cristã é aquela que prega um processo de desarmamentar as nações, quer dizer, é contra o armamentismo. A pessoa cristã é uma pessoa de paz, né? Nós temos que nos envolver em conflitos com a vontade de promover a paz. E eu também quero desejar que aí na tua vida pessoal, você tenha paz, né? E tenha paz com os teus vizinhos, com as vizinhas, com as pessoas, com os parentes. Peça a Deus para que consigamos todos vivermos em paz e comunhão em e através de Cristo. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nos acompanhando, seu Dirceu, Olair e a Loena, de Vitor Greff, a Lourdes Knagzinski, que mora em Ivuti atualmente. Um abraço, sempre está nos acompanhando. A Ed Eva Gnich, a Ruth Souza Roque, boa noite para você também. A Magali Fischer, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, da região serrana do Rio de Janeiro, né? A Marli, de Palmeiras das Missões, a Elizabeth Dalla Vecchia, agora não sei dizer de onde que é, a Ruth Elizabeth Haas, aqui de Passo Fundo, a Jenny Kassen, de Carazinho, e a Uyara Kronbauer, a pessoa maravilhosa que cuida de mim já durante 28 anos. Muito bem. Gente, um abraço e que a paz seja com todos nós. E que esse conflito que está destruindo tanta coisa, né, possa ter um fim. Amém. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a ti glória.